É uma honra, um prazer enorme estar aqui na Primeira Igreja Batista, ser membro da Primeira Igreja Batista e hoje ter uma grande oportunidade, por que não dizer uma grande responsabilidade, de trazer a mensagem do Senhor nesta noite para os irmãos. Confesso que há muitos dias eu estou orando, pedindo a Deus que Deus me desse essa oportunidade, porque é algo que eu gosto de fazer, desde quando eu aceitei a Jesus, pregar a palavra de Deus. E eu convidei algumas pessoas para estar aqui conosco na primeira igreja, entre elas a minha família. Infelizmente, não puderam vir, minha mãe, meu pai estão no interior, mas eu mandei o link do culto para eles. Talvez eles estão assistindo, talvez. Então, sou muito grato a Deus por isso. Irmão, nós vamos fazer uma leitura bíblica da palavra de Deus lá em Lucas. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 11. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar nesse instante. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que foi lida, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, na Tua igreja, trazendo a Tua mensagem. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir que o Senhor me usa, Pai, nesta noite. Que o Senhor me ajude, Pai, a trazer a Tua mensagem, Pai. Que seja, Senhor, falado aqui, Senhor. Só aquilo que o Senhor quer que seja falado, Pai. E que tudo que for falado, Senhor, possa adentrar, Deus, aos corações das pessoas que ainda não te aceitaram, Pai. E que nesta noite possa ser uma noite de salvação, se assim for da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos agradecido. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um homem que tropeçou tanto na vida, que aos olhos humanos ele não era confiável. Foi um homem que Jesus transformou de forma prática, objetiva, porém com um propósito. E este homem que nós vamos falar, o nome dele é Pedro. O nosso tema da mensagem de hoje é: Jesus não desiste de você. Nosso tema de hoje é: Jesus não desiste de você. E o que significa desistir?
Desistir no Aurélio significa abandonar. Abandonar significa renunciar, abrir mão de alguma coisa, não querer mais. Isso é o significado de desistir. E por que que nós desistimos das pessoas? Nós desistimos de alguém por causa de repetidas falhas. Aquela pessoa falha demais, nós terminamos desistindo dessa pessoa. Nós desistimos também por causa de erros, tropeços da vida. Nós desistimos também porque às vezes nós olhamos para aquela pessoa e não avistamos nenhuma mudança para o futuro. E aí nós terminamos desistindo das pessoas. Como eu falei, o nosso tema é Jesus não desiste de você. Para a nossa reflexão de hoje, eu escolhi três tópicos para que nós possamos responder uma simples pergunta. Por que Jesus não desiste de você? E nós vamos desenvolver nesses 3 tópicos o porquê que Jesus ele não desiste de você, não desiste de nós. Primeiro, porque ele nos escolheu. Jesus, ele nos escolheu. No versículo 3, que nós acabamos de ler, ele diz assim, entrando... Coloca aí, Giovanni, o versículo 3, que nós acabamos de ler de Lucas, ele diz assim, versículo 3 de Lucas 5. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Se você observar, na leitura da palavra, a gente vê que existiam vários barcos. Porém, Jesus escolheu o barco de Simão Pedro. Jesus escolheu a Pedro entre vários barcos. E quem era Pedro? Pedro era filho de Jonas e irmão de André. Pedro era um pescador experiente, um homem que conhecia peixe. Era um grande líder daquele seu trabalho, de onde ele estava. Então Pedro era um cara que entendia. Pedro era um líder. Como foi o seu encontro com Jesus? Como foi o encontro de Pedro com Jesus? Pedro estava pescando, como de costume, e naquela noite ele não havia pego nada. Estava zerado de peixe. Quando Jesus chegou naquele barco, ele já estava lavando suas redes, lavando seu material de trabalho para guardar. Porque naquela noite ele não tinha pego nada e ele já tinha desistido de pescar. Jesus entra exatamente no barco dele e começa a ensinar a multidão. Jesus ele percebeu que Pedro não tinha pego nada naquela noite. E ele pediu para Pedro jogar novamente a rede no lago. Pedro disse assim, Senhor, eu conheço esse lugar. Eu sou um pescador experiente. Eu sei que aqui não tem peixe hoje. Ditado popular, o mar não está para peixe. Não tem peixe hoje. Mas já que você diz que é para mim jogar, eu vou jogar. E Pedro jogou as redes e a Bíblia fala que as redes vieram cheias de peixe. Cheias de peixe que não tinha nem onde colocar de tanto peixe que tinha. E que ele foi chamar os seus amigos, aquelas pessoas que estavam do lado, em outros barcos, para colocar tanto peixe que tinha ali naquele lugar. A partir dali, Pedro largou tudo. Largou o seu trabalho, largou os seus amigos, largou tudo para seguir a Jesus. Jesus, ele escolheu a Pedro. E Pedro, ele tinha o que fazer. Pedro não era um vagabundo, uma pessoa que não tinha o que fazer. Pedro trabalhava. E Jesus escolheu a ele. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou servir a Deus porque eu trabalho. Eu não vou servir a Deus porque eu estudo. Eu não tenho tempo. Mas será se o seu tempo é diferente do nosso, que servimos a Deus? Será que o seu tempo
para servir, o seu tempo é menos de 24 horas, porque todos temos 24 horas. E Pedro, ele tinha o que fazer. Nós também temos. Nós trabalhamos, nós se divertimos, ficamos com a família, estudamos, servimos a Deus também. Por que não? E Jesus escolheu a Pedro. A Bíblia diz, lá em Efésios 1:4, que Deus ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Que Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus ele te escolheu antes da fundação do mundo. Deus ele te conhece, por isso ele te escolheu. Então Jesus ele não desiste de você. Por quê? Primeiro porque foi ele que te escolheu, foi ele que nos escolheu. Segundo ponto, Jesus não desiste de você, por quê? Porque ele nos chamou. Porque foi ele que nos chamou. Lá no versículo 10, na parte B, ele diz assim. Versículo 10, ele diz assim. Vamos esperar a projeção. Porque ele nos chamou. Jesus, ele nos chamou, assim como ele chamou a Pedro. Jesus chamou a Pedro para ser pescador de homens, olha aí. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então Jesus, ele chamou a Pedro com um objetivo, para que Pedro fosse pescador de homens. Jesus, ele nos chama para fazer alguma coisa. Ele não nos chama para apenas ficar sentado, ficar olhando, observando. Ele te chama para fazer alguma coisa. E você deve orar, deve pedir a Deus para saber o que Deus, para que Deus te chamou. Deus te chamou para quê? Pedro passou a ver, a partir dali, a ver os ensinamentos de Cristo, os milagres de Jesus. Pedro passou a ver Jesus fazendo milagres. Pessoas que eram cegas começaram a enxergar, e Pedro vendo. Pedro viu Jesus fazendo com que aquelas pessoas que eram aleijadas agora poderem caminhar. Tudo isso Pedro passou a ver. E um dia Jesus, ele pergunta aos seus discípulos, o que dizem sobre mim? Eles responderam, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um dos profetas. Aí Jesus pergunta para eles, e vocês? O que dizem que eu sou? Primeiro a responder foi Pedro. Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Homem crente. Homem, como o irmão Solimar, acredito que ele esteja assistindo, é crente. Ele disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, do Deus vivo. E naquele momento, Jesus disse assim, bem-aventurado é tu, Pedro, porque quem te revelou isso não foi você, foi Deus. Deus que revelou que eu sou o filho dele, não foi você. Pedro, naquele momento, parece que ele pensava que era ele que estava dizendo aquilo. Mas, na verdade, era o nosso Deus. Pedro parecia que queria demonstrar mais espiritualidade que os outros. Parece que Pedro queria ser mais espiritual. Às vezes, demonstrar santidade demais não quer dizer que você está sendo mais crente que os outros. Você não pode querer se achar mais crentes do que os outros. Nós somos filhos de Deus. E isso é o bastante. Então, meu irmão, continuando, Jesus indicou, continuando a história, Jesus ele indicou que Judas iria traí-lo. Que Judas iria traí-lo.
e falou que iria para um lugar onde os seus discípulos não podiam ir agora. Vamos ler João 13. Vamos ler João 13, a partir do 36, viu, Giovanni? Vamos ler, vamos ver como foi que Jesus falou. João 13, do 36 ao 18, olha só. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não pode agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhes Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti eu darei a minha vida. Olha o quanto Pedro era crente. Por ti eu darei a minha vida. Eu morro por ti, Jesus. Como diz o nosso pastor, era o bichão, né? Pedro era o cara. Senhor, por ti eu darei a minha vida. Olha o 38. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, eu te digo, que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Ele se achando o cara ali, que não negaria a Jesus, daria a vida dele por Cristo. Jesus diz: pois tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Tu vai me negar 3 vezes. Jesus foi orar. E chamou os seus discípulos. E Pedro estava lá. Estava ali com Jesus. E naquele momento que Jesus estava orando, a Bíblia diz que Jesus, ele suou sangue. Talvez, ele suou sangue porque ele é conhecedor do futuro. E ele sabia que ele iria passar pelo aquele sofrimento na cruz, que ele ia ser humilhado, que ele ia sofrer, e talvez por conta disso, ele deve ter suado sangue. Se você fazer uma pesquisa, alguns médicos dizem que existe a possibilidade de suar sangue. E Jesus, provavelmente, ele sentiu aquela dor antecipada de sofrimento. Por causa disso, talvez ele tenha suado sangue. Ele clama a Deus naquele momento, pedindo a Deus que o livre daquele cálice, daquele sofrimento. Ele pediu a Deus, porque Jesus estava no corpo de homem. E ele pediu a Deus. Mas também ele disse a Deus: Senhor, porém, que seja feito a tua vontade e não a minha. E Jesus, ele foi para se entregar na cruz. De repente, naquele momento que Jesus estava, naquele momento de oração, de repente chega Judas. Judas chega com aquele monte de guardas, vários guardas, para prender Jesus. Quem é a primeira pessoa que pega a sua espada e defende Jesus, cortando a orelha de um dos guardas, cujo seu nome era Malco? Pedro. Pedro, na hora que viu os guardas chegando para prender a Jesus, ele puxou a sua espada e cortou-lhe a orelha de Malco, defendendo assim Jesus. Por quê? Porque ele disse que daria a vida por Jesus, porque ele era o mais espiritual. E Pedro, naquele momento, defendeu Jesus. Às vezes somos iguais a Pedro. Quando alguém fala algo contra Jesus, nós cristãos queremos defender, queremos ser o advogado de Jesus, como se Jesus precisasse de advogado. E nós vamos ali à luta, qualquer pessoa que fale mal de Jesus. Pedro, ele fez isso, ele defendeu Jesus ali. Pedro, depois disso, pegaram Jesus, levaram, e Pedro seguiu. Pedro foi seguindo a Jesus, porém, Pedro começou a seguir a Jesus de longe, escondido. E foram levando a Jesus, prenderam, e Pedro ficou do lado de fora ali do sinédrio, de onde colocaram Jesus.
E uma mulher ia passando, uma mulher olhou e disse: você não é o Pedro, um discípulo de Jesus? Ele disse: eu? Eu nem conheço. Eu não conheço Jesus. Não sou eu. E aí aquela mulher foi embora. Depois outra pessoa ia passando ali por perto e tornou a perguntar: ei, você não é discípulo de Jesus? Aí Pedro, o homem espiritual, o homem que daria a vida por Jesus, ficou com medo. Ficou com medo de pegarem ele igual pegaram a Jesus e disse: eu? Não, eu não conheço não, conheço Jesus não. Eu não sou discípulo dele. E outra vez apareceu outra pessoa, um parente de Malco, aquele que Pedro cortou a orelha. Ele apareceu ali e disse: olha, esse aqui é o Pedro, aquele discípulo que anda com Jesus. O Pedro: não, nem conheço. Conheço não. Eu não andava com ele. E Pedro nega Jesus 3 vezes. 3 vezes. Nós também, às vezes, negamos a Jesus. Nós negamos a Jesus quando nós não aceitamos a Ele. Nós negamos a Jesus quando nós não nos rendemos a Ele. Quando nós não se entregamos a Jesus. Nós precisamos de Cristo. E nós não aceitamos. Nós negamos a Jesus com os nossos comportamentos anticristãos. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Nós também, dessa forma, negamos a Jesus. Como Jesus havia falado, ele iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. E assim foi feito. Pedro negou a Jesus. O homem que disse que iria dar a vida por Jesus, ele se viu em uma situação, ou ele negava ou ele se entregava igual a Jesus fez. E Jesus então, ele foi espancado. Jesus ele foi espancado por aqueles soldados. E Pedro não estava lá. Pedro sumiu. Jesus ele foi condenado. Jesus ele foi condenado. E Pedro não estava lá. Pedro não estava lá. Entre nessa história. Sinédrio reuniu o povo para escolher quem vamos libertar. Quem vamos libertar? Jesus, estava lá para ser escolhido. E Pedro não estava lá. Jesus ele foi humilhado. Jesus ele foi humilhado. E Pedro não estava lá. Jesus ele foi crucificado em uma cruz. E o homem que disse que daria a vida por Jesus não estava lá. Pedro sumiu. Pedro sumiu. Jesus ele foi sepultado. Cadê Pedro? Cadê o cristão? Cadê o homem? Ele não estava lá. Então, para que nós venhamos entender melhor, Jesus ele não desiste de você, porque primeiro, ele te escolheu. Segundo, ele te chamou. E terceiro, porque ele nos ama. Jesus, ele nos ama. O nosso amor de humanos por pessoas, é da seguinte forma. Eu amo a Franciele, minha esposa, porque ela cuida de mim, ela me respeita. Eu escolhi ela para morar comigo. Eu gosto dela, eu amo ela. É o meu amor pela Franciele. O meu amor por a Franciele é condicional. O amor de Jesus por nós é incondicional. Nós não podemos fazer nada para que Deus possa nos amar.
Eu costumo dizer, nos nossos encontros de casais, que o ser humano é nojento, é podre. Nós não merecemos o amor de Cristo. Ele nos ama incondicionalmente. Não tem explicação para isso. Você sabe do que eu estou falando. Nós somos pecadores. Você está aqui na igreja, está servindo a Deus, mas você sabe como é que é a sua mente. Você sabe como é o seu dia a dia, no seu trabalho, onde você está. Você sabe que você tem pecado, que você é nojento, que eu sou nojento, que Deus nos ama incondicionalmente. Você sabe disso. Tem uma música que eu até cantei aqui e perdi para o Josias, que ela diz assim, ó: como pode Deus nos amar conhecendo o nosso pecado? Como pode Deus nos amar sabendo que nós fugiríamos se a porta estivesse aberta? Como pode Deus confiar na gente, em nós, se a gente a qualquer momento pode fugir? Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Todos estavam tristes. Giovanni, coloca João 21 do 1, a partir do 1. Todos estavam tristes, porque Jesus havia morrido. Todos estavam tristes ali, porque Jesus havia morrido. Olha aí o que diz. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro, olha o que Pedro disse: vou pescar. Vou pescar. Essa expressão de Pedro, eu vou pescar, antes de Pedro ter aceitado o convite de Jesus, ele fazia o quê? Ele pescava. Se nós formos contextualizar, era como se ele tivesse aceitado, ele vivesse bebendo no pecado, e Jesus morreu, e ele diz: eu vou pescar, eu vou voltar ao pecado, eu não quero mais aquela vida de cristão. Ele desistiu, eu vou pescar. Algo que foi que as pessoas que estavam com ele disse-lhes também, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Multidão. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Pedro, imagine essa cena, quando eu estava lendo essa passagem bíblica, Pedro dizendo que ia pescar, que desistiu de tudo. Desistiu de tudo. Eu penso que ele pensou assim: não dá mais certo. Não dá mais certo, eu fui enganado. O meu Jesus morreu. O meu mestre, o homem que eu acreditava, o homem que fez milagres, não era o Cristo. Ele morreu. Eu estava esperando que ele não fosse morrer. O meu Jesus morreu. Não dá mais. E Pedro desistiu. Seus discípulos também desistiram. E aí eu quero que você imagine essa cena do final do texto. Que quando João viu a Jesus, ao Senhor, ele diz assim: é o Senhor, é o Senhor. E Pedro, naquele instante que ele viu que era Jesus, a Bíblia diz que ele se vestiu, e ele saiu correndo para dentro da água,
para encontrar com Jesus. É como se ele dissesse assim: o meu Jesus está vivo. Eu estava errado. Ele está vivo. Ele está aqui. E Pedro se jogou naquela água para encontrar com o Senhor. E Jesus não desistiu de Pedro. Jesus, ele não desistiu. Pedro foi um grande homem, grande pescador de homens. Pedro foi um homem que pregou o evangelho. Foi um grande líder espiritual. Um homem que deu continuidade ao trabalho de Jesus. Jesus, ele tinha um projeto na vida de Pedro. Pedro precisou passar por tudo isso para ele aprender a se comportar como um cristão, ser humilde. Agora Pedro está transformado. Pedro agora está aí pregando o evangelho, trazendo almas para Jesus. Deus, ele também tem um projeto para você. Deus, ele tem um projeto para cada um de nós. Talvez você ainda não aceitou a Jesus. Você ainda não entendeu que Jesus tem um projeto para você. Peço que a igreja ore nesse instante. Deus, ele tem um projeto para você. Pensa comigo. Por que Deus te escolheu? Por que você está aqui hoje? Qual foi o motivo? Deus, ele te escolheu. Deus, ele te chamou. Deus, ele tem um projeto na tua vida. Não é à toa. Então, meu irmão, quantas oportunidades Deus já te deu para você aceitá-lo? O que é que você está esperando? O que é que você está esperando? E nesse instante eu quero fazer um convite muito especial da parte de Jesus. Você que ainda não tem Jesus na sua vida, que ainda não fez um compromisso com Jesus e quer aceitar Jesus nesta noite, levante uma das suas mãos para que nós possamos orar por você. Se tiver alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou a Jesus no seu coração, levante uma das suas mãos. E Deus, ele vai fazer uma transformação na sua vida, igual ele fez na vida de Pedro. Ele te dá muitas oportunidades. E a opção é sua, de negá-lo ou não. Onde está a pessoa que quer aceitar a Jesus nesta noite e dizer: eu quero sim, eu quero servir a esse Deus, eu quero mudança na minha vida. Talvez você já tenha servido ao Senhor, mas por algum motivo está afastado do reino de Deus e quer voltar ao reino de Deus. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Levante uma das suas mãos. A igreja está orando por você. A igreja sabe da sua história. Jesus sabe da sua história. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? É uma oportunidade única. Ninguém sabe o dia de amanhã. Tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar a Jesus? Se não há, você terá outras oportunidades. Que Deus nos abençoe. Amém. A palavra está... Irmão Clemilton.